E aí, Gabriel? E aí, Cristiano, me escuta? Escuta, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos ao vivo. Ótimo. O pessoal já está aparecendo nos comentários. Boa noite, Gustavo. Ah, agora tá sim. Boa noite, Gustavo. Então, gente, nós vamos dar início aqui à nossa palestra, né? Seguindo essa ideia aí da semana de palestras virtual do CIPMOI. A nossa convidada de hoje é a Graciele Guimarães. Ela vai falar um pouquinho para vocês agora sobre a introdução ao BIM, que é o Building Information Modeling, né? Para vocês, dos alunos do CIPMOI. É um conteúdo introdutório, né, Graciele? Isso. Para vocês A entenderem. ideia, eu acho que a ideia foi trazer um conteúdo bem geral mesmo, pensando que em BIM hoje na construção civil é bem grande, né? Tem muitos aspectos que podem ser abordados. Então, eu vou trazer um pouquinho de cada um, mais superficial mesmo, e caso forem surgindo dúvidas, né, vocês podem entrar em contato, perguntar aí nos comentários, e aí a gente vai respondendo. Não, beleza, então. Eu vou seguir, então, aqui acompanhando os comentários e eu vou deixar você à sua disposição aí, tá bom? Tá bom, então. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. A introdução, né, é principalmente relacionada ao BIM, é o que eu já acabei de falar, que a gente tem muito conteúdo relacionado a BIM hoje no mercado de construção civil, de uma forma geral. Então, eu vou tentar fazer uma passagem geral em todos os pontos que são mais falados e que também podem trazer benefícios aí para quem é aluno do CIPMOI. Então, é um conteúdo extenso, então eu tentaria focar mais nas partes que são mais de interesse de vocês, relacionadas ao desenho em si, né? Me apresentando, eu sou a Graciele. Se você quiser passar aí, Gabriel. Eu sou a Graciele. Eu me formei na UFMG, assim como o Gabriel, fui instrutora aí das turmas de CAD em 2015 até 2017. Em 2017 eu também fui instrutora das turmas de mestre de obras e coordenadora do CIPMOI por um tempo. Eu me formei, então, aí pela graduação de Engenharia Civil na UFMG em 2019, e hoje eu trabalho com projetos estruturais na MRV, muito com a parte voltada para BIM, mas principalmente para BIM, projeto estrutural. Então, eu faço a gestão e entrega de praticamente boa parte dos projetos das regionais que as obras necessitam mesmo, né, desses projetos. Eu deixei meus contatos aí, meu e-mail e LinkedIn, para quem quiser entrar em contato depois, tirar dúvida, receber mais material, né, para quem tiver interesse em estudar, porque falando que, como é uma aula introdutória, tem muito assunto que pode surgir e pode surgir interesse aí, então cabe a vocês também começarem a pesquisar e aproveitar os recursos que existem digitalmente aí, né? Pode passar, Gabriel. Isso. Então, o que, que eu trouxe desse conteúdo? Primeiro, a gente conversa sobre o que é BIM, depois, quais são as principais ferramentas que existem hoje, como elas são utilizadas, o que são famílias e objetos, como que a gente faz a documentação 2D automática, que aí eu falo desse desenho de pranchas mesmo, como que é feita a quantificação de material, uma parte inicial também de compatibilização de projetos e compartilhamento de informações, e também algumas oportunidades de uso em relação ao modelo, principalmente para vocês aí que têm esse interesse de desenho, né? Até em termos de vender o produto, em como que BIM apresenta a construção de uma forma interessante para o cliente, né? Então, pode passar, Gabriel. Então, o que é BIM? BIM aí é uma sigla em inglês, né, que é Building Information Modeling. Então, seria a modelagem da construção, da informação da construção. Tá, mas o que seria modelar essa informação da construção?
a gente entende que uma construção ela tem um fluxo gigantesco que ela vai desde, sei lá, compra de um terreno até você terminar de construir a casa, utilizar e dar manutenção. Então, o BIM, ele traz uma ideia grande de um ciclo incompleto daquela edificação. Então, desde quando eu falo que eu vou projetar ela, até eu construir ela e realmente utilizar o espaço, a gente tenta trazer informações para o modelo, para praticamente gerar um modelo virtual que seja uma réplica, de certa forma, daquela construção, né? Então, pode passar para o próximo aí, Gabriel. Então, nesse caso, trazendo aí o modelo virtual, esse exemplo de videozinho aí, né? Ele vai mostrando o passo a passo, cada data, onde um determinado item, né? Um determinado objeto foi construído. Então, eu consigo associar a data com o tempo. Por exemplo, isso é apenas um dos ganhos, né? Que é possível aí com o BIM. A gente consegue desenhar todos os itens e colocar eles em ordem cronológica, por exemplo, e ver como que isso vai se comportar durante o período de construção, por exemplo. Então, esse modelo ele vai conter a geometria, né? Por exemplo, um pilar, uma viga, uma parede, ele vai existir essa geometria, e dentro dessa geometria vai existir dado, vai existir informação. Porque, por exemplo, a informação de tempo, ela não é um dado visual, né? Eu consigo colocar aqui, eu construo um pilar primeiro, depois uma viga, depois uma laje. Isso é uma informação que ela é imputada, ela é colocada dentro do modelo, mas que ela não necessariamente é visual, né? Assim, pensando em espaço mesmo, espaço físico, mas que na construção a gente colocando essa informação e inserindo objeto por objeto, se torna bem usual e bem visual esse processo. Então, essa geometria, ela pode conter informação de tempo, ela pode conter informação de custo, ela pode conter informação de quando que ela foi, de qual que é o fabricante, ela pode ter muitas informações, sei lá, qual que é o material que uma viga, ou que uma porta, ou que uma janela utilizou para ser construído. Então, a gente... passa, por favor, Gabriel. A gente começa a fazer uma comparação entre o que é CAD, né, e o que é BIM. O que diferencia principalmente os dois são essa possibilidade de informação e essa possibilidade de criar e modelar objetos. Então, por exemplo, se você pensa numa metodologia CAD, que é como vocês estão aprendendo aí, a gente utiliza linhas, né, principalmente, a gente utiliza layers para representar um determinado objeto, seja ele 2D, seja ele 3D. Geralmente são linhas, são volumes que representam aquele objeto. Mas quando eu falo de BIM, eu começo a falar em parametrização desses objetos. Eu começo a falar que uma porta ela tem uma altura, uma largura e uma espessura e que ela é um objeto porta. Eu não trato ele como várias linhas com layers diferentes conforme a profundidade, por exemplo. Então, essa diferenciação ela é bem clara. E aí, por exemplo, eu poderia falar, mas BIM é um projeto 3D? Não necessariamente o 3D também é BIM, mas se eu for colocar, por exemplo, um programa mais comum aí, o SketchUp, né? Ele não é um programa BIM, porque ele utiliza linhas, volumes e geometria apenas, sem nenhuma informação de fato de como que vai ser construído, de qual que é a sequência gráfica. E aí, quando a gente fala de BIM, vocês vão ver que é bem comum ser apresentado essa roda aí, né, de um ciclo de vida, porque BIM sempre traz isso. Você faz uma modelagem do projeto, que seria esse modelo virtual, né? Você gera representação gráficas a partir do modelo, que aí seria vistas, cortes, plantas, né? Tudo isso que vocês fazem aí no AutoCAD, elas também são feitas no projeto BIM, mas com uma forma um pouquinho diferente. A gente consegue fazer estudos de volumes, de cálculo de material mesmo. Então, como uma parede, ela é uma parede, de fato, eu consigo calcular o volume que ela vai ter, ou quantos blocos de alvenaria ela vai utilizar, ou qual que é o material do concreto que ela vai utilizar.
Então, é possível fazer esse estudo de quantificação aí, a compatibilização do projeto, que como isso é um modelo 3D e eu trago o desenho não só do projeto da arquitetura, mas eu trago um projeto de instalações hidráulicas, instalações elétricas, todos os projetos que são necessários aí para uma construção. Então, a gente consegue, num mesmo espaço, compatibilizar e identificar erros muito antes, né, da fase de obra. Quem já trabalhou em obra, às vezes recebe muitas pranchas, né, muitos desenhos de diferentes disciplinas, que aí são diferentes áreas mesmo, né, que aí eu falaria da elétrica, da hidráulica, da estrutura, todas elas separadas, mas na hora de construir, chega e se depara com uma instalação de algum tubo passando por dentro de uma viga que não poderia. Então, isso num modelo virtual, num modelo 3D, onde tudo é feito compatibilizado e ao mesmo tempo, é possível perceber eles muito mais fáceis e corrigir antes disso chegar lá na obra, né? O que vai economizar bastante em termos de valor mesmo do projeto. Como a gente tem esse projeto muito bem desenhado e bem compatibilizado, a gente consegue tirar estimativas muito boas mesmo de custo e de materiais mesmo que são utilizados. E, além disso, fazer algumas análises que são de sustentabilidade, principalmente energética, e também o acompanhamento de obra. E aí, se vocês forem verem, cada um desses itens, né, são numerados, 1, 2, 3, conforme a obra vai crescendo e conforme o seu projeto vai se desenvolvendo. Então, cada um desses itens, o BIM trata como D. Então, um D seria essa parte de informação inicial, 2D seria a representação gráfica, o 3D seria o volume, o desenho em si, o 4D seria o planejamento, o 5D seria o custo, o 6D a sustentabilidade e o 7D o acompanhamento. Então, existem vários Ds aí dos BIMs, em algumas referências vocês acham algumas pequenas diferenças, mas essa aí é a representação geral do ciclo de vida, né, de uma obra. Aí, pode passar, Gabriel. Então, como que seria isso, né, desse ciclo de vida e da informação, da forma que ela vai andando, né, no caminho da obra? Então, por exemplo, você inicia com um projeto arquitetônico, aí eu vou pedir para você ir passando, Gabriel. Por exemplo, eu tenho uma janela genérica e ela é uma janela que está na parede de concreto. Eu sei simplesmente o vão da janela, que é ali de altura, largura e a espessura dela, por exemplo. Mas quando eu começo a fazer um projeto complementar, que aí já é uma próxima etapa, né? Quando eu começo a realmente detalhar o que é essa janela, eu consigo inserir dentro do meu modelo mais informações. Então, por exemplo, nessa parte aí eu coloquei que a janela ela foi instalada lá na obra com espuma expansiva, o material dela é de alumínio, o outro material é vidro, o peitoril dela é de ardósia e os códigos que ela é identificada ali na empresa ou até na própria obra. Então, a gente consegue inserir um monte de informação naquela janela inicial, que era só um vão, e que ela começa a tomar corpo, né? Aí pode pular mais um, Gabriel. Então, como eu sei que essa é uma janela de alumínio e que ela é de vidro, eu consigo ir no mercado e comprar, saber qual que é o custo dela. Então, ali nessa segunda fase, né, para o orçamento, eu consigo inserir, essa janela custa R$ 500, por exemplo, o valor dela com a instalação. Aí pode pular mais um. Isso. Então, por exemplo, a fase de planejamento, ele vai decidir qual que é o dia que eu vou colocar essa janela na minha obra. Então, eu consigo fazer uma sequência executiva, eu consigo saber de quantas pessoas vão ser necessárias na obra naquela data, porque eu preciso de quantas pessoas para instalar uma janela. Então, isso gera uma análise, né, e bastante dado para quem está construindo se planejar e gerar os dados necessários para fazer planejamento. Aí, pode passar, Gabriel.
Aí, planejado, eu tenho que definir, olha, quem que vai me entregar essa janela? Ah, quem vai me entregar é a Lumasa, por exemplo, e ela vai me entregar com um prazo que está definido, e aí eu preciso saber esse prazo. Então, é mais uma informação que pode ser colocada aí no modelo. Aí pode pular mais um. Então, eu entreguei a minha janela lá na obra e eu quero que ela seja instalada para alguém. Esse alguém foi lá o senhor Pedro da Silva, e ele colocou com a aplicação específica, com uma documentação que explicava ele como que ele fazia para não dar erro, e ele também consegue identificar se teve algum problema de instalação. Ah, ele teve um problema com a aplicação da espuma expansiva, por exemplo. Então, você vai registrando essa informação. Pode passar mais uma. E aí isso traz uma qualidade grande aí para a obra, né? Porque a gente começa a tratar a construção não só de forma tão artesanal, né? A gente sabe que muitas vezes a construção ela tem muito disso, a gente não tem um histórico. Se eu falar assim, olha, a Fiat produziu um carro, aí ela teve um problema numa peça específica. Ela sabe todos os carros que tinham aquela peça e todos os carros que tiveram problema naquela peça. Então, ela pede um recall e vai lá e corrige. Na construção, isso não acontece. A pessoa vai lá e compra uma janela estragada. A Lumasa não sai falando assim, me devolve essas janelas aí, porque esse negócio aqui estava estragado, a gente precisa corrigir. Então, o que a gente tenta inicialmente fazer com o BIM é fazer esse caminho da informação, né? E conseguir identificar de trás para frente da onde que veio um determinado problema, para poder melhorar a qualidade mesmo do produto que a gente vai entregar no final. Aí pode passar, o Gabriel. Isso. Aí deixa o videozinho passar. Como que isso ajuda aí na manutenção preventiva das obras, né? Aí pode dar um play nele. Tá rodando? Eu acho que não tá indo, não. Ó, tô clicando. Dá um play aí. Ah, tá, Tá entendi. falando vídeo disponível. Tá. Não, mas então, esse depois eu tento reenviar aí para todo mundo ver. Mas ele é basicamente um desenho do modelo 3D, onde você consegue ir lá na janela, dentro de um apartamento, por exemplo, identificar como o modelo, a janela, ela é uma janela de fato, eu consigo clicar na janela e reportar um erro. Colocar, por exemplo, eu estou tendo uma infiltração no canto dessa janela que está gerando mofo. Então, a assistência técnica da empresa ou quem vendeu tem que ir lá corrigir, porque pelo menos um período de 5 anos a gente tem garantia para isso, né? Então, se você teve um problema, né, de infiltração, por exemplo, ele precisa ser corrigido. E aí, como que você reporta isso para a pessoa que vai corrigir? Você consegue ir no próprio modelo, criar o problema, mostrar que aquele problema existe, e aí, como essa informação toda que a gente passou, desde o projeto arquitetônico até a qualidade e manutenção preventiva, essa informação está registrada lá no meu modelo, eu consigo identificar, por exemplo, por que essa janela estragou. Foi porque o senhor Zé falou que teve uma aplicação de um problema lá na aplicação da espuma expansiva. Então, tenta mudar mais uma aí, Gabriel. Então, a pessoa consegue ir no local, na obra, tirar foto e inserir uma foto ali da janela com esse problema de infiltração. A foto foi para o cantinho ali, acho que falhou na apresentação, mas aí eu tiro alguns prints para vocês verem depois para ficar mais claro. Mas você consegue tirar essa foto do problema e anexar ele ao modelo. Então, ele vai ficar ali dentro do modelo como um registro de que já houve um problema. Então, por exemplo, se eu tiver outro problema novamente no mesmo lugar, então, duas coisas. Da primeira vez ele foi construído errado, da segunda vez o tratamento não foi eficaz, então eu não posso fazer o mesmo tratamento, então eu tenho que na terceira vez arrumar um tratamento diferente e que seja eficaz.
Então, ter a informação, ela gera ação para que você melhore a qualidade do seu produto, né? Melhore a qualidade da construção aí com o tempo. Seja isso para uma obra muito grande, ou seja isso para uma obra pequena, que você tenha a informação do que foi utilizado ali. Aí, pode passar, Gabriel. Aí, trazendo as ferramentas, existem muitas ferramentas diferentes, cada uma com um objetivo diferente. Então, por exemplo, eu coloquei aí o Revit e o ArchiCAD, que são os principais programas de modelagem de arquitetura e de instalações. Então, você faz o desenho mesmo, o modelo 3D com esses programas. Existe o Vico e o Navisworks, por exemplo, que são programas que são ótimos para poder fazer o sequenciamento e o planejamento dessa obra. Então, eu consigo associar a data e ver o andamento da obra em como que ela vai crescer em determinado tempo. Os programas da Tecla, por exemplo, que servem para projeto estrutural, os programas da Solibri, que servem, por exemplo, para identificar erros entre modelos, né, entre arquitetura estrutural, elétrica e hidráulica, por exemplo. Então, vocês vão ver que BIM são muitos softwares. Então, todos eles tendem a ser integrados, eles tendem a conversar entre si para que essa compatibilização aconteça de uma forma rápida e fácil, né? E da forma mais intuitiva possível, que o objetivo é que todo mundo consiga ver de uma forma fácil e clara e bem geométrica mesmo os problemas que podem existir na construção para que a gente solucione e traga cada vez mais lucro aí, mais qualidade dos produtos da construção civil, né? Então, pode passar aí, Gabriel. E aí, quando a gente fala de modelagem, né? A modelagem no Revit ou lá no ArchiCAD, a gente fala no Revit em famílias e no ArchiCAD a gente fala em objetos. O que seriam esses objetos, essas famílias? Seria uma comparação aí, né, com o bloco que a gente tem no CAD, que seria, sei lá, o blocozinho que você tem de um sofá ou de um fogão, né? Então, no Revit e no ArchiCAD, isso são famílias. E aí, cada família vai ter um monte de informação a ela associada. Então, não é simplesmente linhas que você pode explodir, igual existe no AutoCAD, né? São famílias que não são separáveis ali, as informações que existem daquele modelo. Aí, pode passar, Gabriel. Então, por exemplo, a gente pode ter famílias de objetos, de janelas, de portas, de qualquer tipo de coisa estrutural, seja pilar, viga, laje, fundação, famílias arquitetônicas de paredes, de materiais, de materiais de uma forma geral, e as hidráulicas. Por exemplo, eu tenho joelhos, eu tenho T's, eu tenho redução. Você tem todos os objetos que você utiliza na prática, eles são modelados e eles existem dentro do modelo BIM, né? Pode passar, Gabriel. E aí, como essas famílias todas existem aí com uma representação de objeto mesmo, primeiro a gente faz um modelo, que aí na imagem é representado por essas linhas azuis aí, né? Um modelo, um desenho de uma casa. E como ela sempre é 3D, a modelagem ela é 3D por natureza, sempre vai existir a partir dela a geração de cortes, de plantas, de vistas. Então, todas as vistas, cortes, ali, elevações que você precisar, elas podem ser extraídas automaticamente porque existe uma inteligência aí nos programas que eles fazem que essa documentação 2D ela seja inteligente. Então, por exemplo, se eu fiz um projeto que eu tinha um pé direito de 2,70, por exemplo. Aí eu decidi, não, vou fazer o pé direito do projeto com 2,80. No CAD, o que vai acontecer é que você vai ter que ir linha a linha, aumentando o tamanho de cada uma das linhas. No Revit ou no ArchiCAD, não acontece dessa forma. Você seleciona todos os objetos daquele tipo e simplesmente fala, olha, alterar o pé direito para 2,80. Então, automaticamente, o modelo vai mudar, ele vai gerar um 3D maior
e automaticamente todas as pranchas que tinham aquele detalhe vão ser corrigidas. Então, elas vão alterar também a altura para 2,83. Então, principalmente os desenhos e linhas, eles são muito automáticos. Agora, o que é menos automático é cota, porque a gente acaba cotando com uma forma muito pessoal também da pessoa que está projetando. Mas as linhas e o desenho completo, ele sai praticamente pronto ali, se você tiver ele bem configurado. Aí, pode passar, Gabriel. Então, aí é um exemplo de como que são geradas vistas, por exemplo, né? Então, aí só teria um modelo de uma casa grande, e eu queria representar apenas um andar. Então, ele vai me mostrar esse andar. Então, você vê ele 2D, mas ao mesmo tempo ele é 3D. Então, essa representação, ela fica muito facilitada. Às vezes a pessoa se preocupa mais com o modelo do que com a representação de desenho em si, a parte CAD, porque isso acaba sendo um consequência do outro, né? Os dois são muito bem, conversam muito bem, e eles são muito bem automatizados. Então, aquela prancha, né? Aquela vista 3D que foi criada, eu consigo inserir ela numa prancha e mandar imprimir. Então, é facilitado mesmo essa documentação 2D. Esse exemplo aí, ele é a utilização do Revit. Pode passar, Gabriel. Então, por exemplo, dessa documentação, eu tenho um projeto que é completamente 3D, mas aí a partir dele eu consigo também gerar essas pranchas aí, né, as plantas. Então, vejo todas as portas, todos os cortes, todas as janelas, tudo bem representado aí em prancha, né? É possível visualizar todos eles muito claramente, e de uma forma muito técnica e padronizada, né? Pode passar. E aí, sobre a quantificação automática dos materiais. Aí eu trouxe um exemplo de hidráulica, né? Então, por exemplo, você tem ali um banheiro que ele tem várias conexões. Ele tem a própria tubulação, ele tem alguns joelhos, ele tem alguns T's. E aí todos esses materiais, eles são automaticamente calculados nessa tabela aí que está mostrando a folha. E aí, por exemplo, eu quero não fazer ali perto do registro, ele tem uma quebra, né, da tubulação. Eu quero tirar aquelas junções ali, né, todos aqueles joelhos e colocar um tubo reto. Se eu deletar e colocar o tubo reto, automaticamente essa tabela de quantitativa vai se atualizar e vai colocar a quantidade certa de conexões que vão ser necessárias naquele local. Então, isso facilita muito a quantificação. Às vezes, quem já trabalhou em obra sempre viu, né? Às vezes se coloca um encarregado, algum estagiário, alguém específico para ficar contando isso no projeto. E, assim, maioria das vezes tem erro, porque você não sabe necessariamente quanto de material vai precisar ser comprado e ser entregue na obra. E isso com o projeto BIM fica muito mais facilitado, porque como a informação existe, eu simplesmente mando o computador contar, ele conta e te dá a informação numa tabela. Então, isso é muito mais fácil e com menos chance de erro, né? Pode passar, Gabriel. Então, aí trazendo uma visão mais de compatibilização de projeto, esse aí é só um projeto estrutural de fundação e de pilar. Aí você vê muito claramente, né, como que são as ligações que às vezes são difíceis de entender no projeto ou de entender na obra, e com as cores de barras diferentes, com a montagem diferente, fica mais fácil de entender o que é que tem que ser executado, o que traz uma segurança muito grande para a obra, né? Porque não necessariamente o pedreiro ou o mestre de obra tem essa leitura de projeto da mesma forma que alguém que já fez um curso de desenhista tem para poder entender. Então, ele poderia errar, né? E não desenhar não executar mesmo todas as barras que seriam necessárias. Então, o desenho 3D ele traz essa facilidade grande, até de conversa mesmo,
no campo, né, na obra que você estiver fazendo. Aí pode passar. Então, como que funcionaria, né, essa compatibilização? Existe um conceito que a gente chama de modelo federado, que ele basicamente é a utilização de vários projetos, vários desenhos diferentes, um sobreposto ao outro, e todos eles compatibilizados. Então, por exemplo, há um projeto executivo, que é o último projeto, né, o projeto mais completo aí que a obra vai utilizar para executar. Nele vão ser incluídos ali o projeto estrutural, o projeto arquitetônico, o projeto elétrico e o projeto hidráulico, por exemplo, todos eles sobrepostos. E aí eu vou conseguir ver, identificar se tem erros mesmo entre um e outro. E aí que eu vou realmente construir. Eu vou levar para a obra simplesmente após eu já ter feito essa montagem completa de todas as disciplinas juntas e apenas depois de já ter visto os erros que existiam de modelagem ou de concepção. Então, a gente tem que corrigir. Como as coisas antes eram todas separadas, né, em vários CADs diferentes, ficava muito difícil fazer essa compatibilização mais visual e de encontrar algum erro, algum problema. E aí, quando a gente faz isso em um modelo 3D, fica impossível você não ver que tem um problema ali. Então, o modelo praticamente ele te pede para corrigir porque fica muito visual aonde que está errado. Então, esse executivo aí, no caso da MRV, que é esse exemplo do desenho aí, ele é replicado no terreno, né? E aí a gente consegue, de fato, ver ali como se fosse um modelo virtual, praticamente uma cópia do que existe na realidade no canteiro de obras. Então, a gente traz primeiro, inicialmente para o virtual, porque o virtual custa menos, né, do que um erro na obra, corrige todos esses erros antes, e aí quando chega na obra, o ideal e o que a gente espera é que já esteja tudo corrigido e que as pessoas que estão lá trabalhando não precisem ficar fazendo correção de projeto ou alteração que não foi pensada, porque tem alguma interferência aí acontecendo. Aí pode passar, Gabriel. E aí, como ferramenta, né, de compatibilização de projeto, eu trouxe aí um exemplo do Naves. Isso aí, essa ferramenta dele chama Clash Detection. Esse clash seria uma sobreposição e identificação de problemas que existem pode ser disciplinas diferentes, né? Elétrica, hidráulica, estrutura, são projetos diferentes, ou de um mesmo projeto. Esse aí eu coloquei num mesmo projeto, que são, por exemplo, ali vigas, né? Num sentido, vigas metálicas e no outro sentido, viga de concreto, e elas se encontraram num espaço que ela não poderia se encontrar. Então, isso teria que ter sido corrigido numa fase anterior de projeto estrutural, por exemplo, com as ligações corretas e não da forma que foi apresentado no modelo. Então, como o modelo ele se entende como viga, ou ele se entende como pilar, ou como tubo, ele sabe que esses elementos não podem estar um dentro do outro, porque nada ocupa o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço, né? Lei da física aí. Então, o próprio modelo, o próprio programa, ele te avisa daquele erro. Então, quando você roda um programa desse com um modelo todo finalizado, a gente encontra muitos clashes mesmo. Então, você tem que identificar se aquilo de fato é um problema e que vai ter que ser corrigido, ou se não, aquele problema é aceitável e era isso mesmo. Então, você consegue identificar todos os problemas de uma forma antecipada e virtual aí, né? Pode passar. Então, o que é muito importante em relação ao BIM e em relação à informação? Eu sempre vim falando, né, de que é modelagem da informação da construção. A gente sempre tem que ter essas informações muito bem definidas e muito bem organizadas, para que cada pessoa que é cliente, que recebe aquele projeto, ela entenda, tenha o acesso certo e que ela consiga utilizar a informação de uma forma prática. Então, por exemplo, eu preciso que a minha informação ela esteja disponível para todo mundo que precisa.
Então, por exemplo, que ela esteja disponível para quem é proprietário e comprou uma casa, por exemplo, e que quer receber o projeto. Ela tem que ficar disponível para o arquiteto que está fazendo um projeto arquitetônico, para o cara do estrutural, para o cara que vai fazer a gerência da obra, para o cara que vai construir. Então, eu preciso que essa informação ela esteja compartilhada com todo mundo. Então, são criadas aí muitas plataformas online mesmo para disponibilizar essas informações. É bem comum vocês verem o BIM 360, o BIM Sim, que tem alguns programas que fazem essa distribuição de informação para todo mundo que está na obra. E aí, uma coisa interessante é que não necessariamente a informação que você entrega para cada cliente é a mesma. Porque, por exemplo, se eu estou entregando meu cliente, ele quer ter uma visão bem detalhada, né, do que ele vai receber, como que vai parecer a casa dele, qual a sensação de tamanho, todas essas informações que ele quer receber e até o nível de qualidade, qual que é o material que ele está comprando. Agora, quando eu falo, sei lá, do projetista estrutural, ele quer saber se a estrutura vai ficar em pé ou se não vai. Então, ele vai precisar de outras informações que não necessariamente o cliente quer receber. Então, são utilizadas todas elas e com focos diferentes em datas diferentes. Então, isso é tudo muito bem organizado para que toda a informação seja entregue na hora certa, né? Aí pode passar, o Gabriel. E aí, eu trago um exemplo sobre isso que eu falei, de as informações serem diferentes, né, para quem é projetista, para quem é cliente, para quem está na obra executando, por exemplo. Então, por exemplo, o cara que é cliente, ele está querendo ter um visual mesmo de como que vai ficar a casa dele, o interno, o acabamento, a qualidade. Então, é isso que eu coloquei aí num exemplo mais realístico, né, do que vai ser entregue. Agora, o projetista, ele quer ter uma noção de quantificação. Ele quer entender a segurança, ele quer saber outros recursos de uma forma mais aprofundada. Então, ele tem uma plataforma específica. E o cara que está na obra, ele quer saber como é que ele vai fazer. Então, é outra informação que é disponibilizada. E todas essas informações, elas vêm de um modelo que representa ali o produto final, né? Ele representa essa construção e esse modelo completo. Então, mesmo que a gente apresente de formas diferentes, o modelo ele contém tudo isso de uma forma integrada e personalizada aí, né? Então, pode passar, Gabriel. Então, trazendo aí as oportunidades de uso, né? Principalmente para vocês aí que estão se tornando desenhistas e estudando esse produto aí, né? E começando a vender isso até. Então, para vocês que são desenhistas, alguns produtos que são interessantes são aí, por exemplo, você gera, claro, todas as pranchas, todas as partes 2D que são importantes, mas você consegue gerar uma renderização 3D desse modelo que traz uma realidade muito grande, né, para quem está comprando esse desenho e para entender o que de fato a pessoa está recebendo. Então, você consegue, de uma forma muito mais fácil, apresentar o que você está querendo mostrar para a pessoa. Outra coisa, uma realidade aumentada, que aí seria essa mesma ideia de apresentar o produto, só que trazendo isso para a realidade misturada, né, com seu ambiente aí, com o seu celular, você consegue projetar isso no espaço. E uma realidade virtual, que seria isso no óculos, né? Você coloca um óculos de realidade virtual e consegue visualizar. E todos eles são possíveis a partir de um modelo BIM. Então, é uma abordagem interessante aí de apresentação de projeto, né? Então, pode passar, Gabriel, que aí dá para vocês verem. Vocês conseguem ler esses QR Codes aí? E aí eles indicam diretamente para o site que estão essas realidades virtuais que são bem interessantes. Então, vocês conseguem interagir com ela e visualizar. Essa imagem que eu coloquei aí atrás, ela é uma renderização de um modelo real que eu fiz.
Então, essa renderização aí, você consegue mostrar muito bem para o cliente o que é que ele está comprando, né? Olha, você consegue ver a piscina, você consegue ver o material que ele está acabado, as cores. Então, ele fica muito, muito claro e muito realístico, né? Essa entrega. E aí eu falo para vocês assim que não é muito difícil de fazer esse desenho e essa geração de uma realidade virtual. Isso já vem nativo da maioria dos programas de BIM, né? Então, vocês conseguem, a partir do modelo, a partir do desenho que você já precisaria fazer para colocar ali os tamanhos de uma sala, os tamanhos de um quarto, desse mesmo desenho você consegue gerar uma realidade virtual e apresentar isso para o cliente de uma forma rápida. Pode passar também, Gabriel. Outro exemplo aí é de realidade aumentada. Esse eu coloquei o vídeo, aí eu não sei se vai dar para ver. Tenta dar um play aí. Tá, acho que apareceu mídia indisponível. Mas só com a imagem já dá para ver. Não sei se vocês estão observando aí, eu tenho uma laje, né, um piso, uma borda em alvenaria estrutural, e eu tenho aço, que seria colocado e vai ser concretado nas paredes. Esse aço que está projetado aí, ele não é real. Isso é uma realidade aumentada que está sendo projetada. Então, você consegue mostrar num celular ou num tablet o como que vai ficar antes de construir. Então, isso numa escala real, num tamanho real e com um sequenciamento real. Então, você traz isso para a realidade de uma forma muito, muito interessante. Então, por exemplo, até para móvel, não sei se vocês já começaram a ver isso, lojas de móvel que estão oferecendo uma realidade aumentada para você colocar na sua parede e ver se o móvel fica bom ou se não fica, né? Então, no caso da construção civil, a gente traz isso muito para tentar identificar e ver como que vai ficar no futuro, né? Às vezes o cliente não tem essa ideia clara de como que vai ficar no final, sem ter uma projeção. Então, é uma forma interessante aí de apresentar o projeto e que fica muito, muito claro para qualquer pessoa que precise entender, né? Então, para a MRV, por exemplo, esse é um exemplo de lá que a gente utilizou. Eu consigo explicar para um estagiário, eu consigo explicar para um pedreiro ou para um mestre de obras o que eu quero fazer com o meu projeto, o que de fato ele precisa executar. Então, fica muito mais fácil conversar e mostrar para ele com uma imagem assim do que num projeto formal ali, 2D, né? Então, a gente usa ferramentas novas para tentar comunicar melhor com as pessoas que estão envolvidas aí no processo de projeto, né? Aí pode passar, Gabriel. Então, de tudo isso que eu falei, eu traria quais são os principais benefícios que as empresas veem em adotar BIM e também que projetistas veem em adotar BIM, né? Então, a gente traria aí a primeira coisa é da facilitação da compreensão do projeto. Ele fica muito mais claro, é visual o 3D. Você abre e realmente entende de primeira o que a pessoa está querendo te falar. Você não precisa, às vezes, ficar tão interpretativo, né? E conhecer tão tecnicamente as técnicas de desenho, igual vocês estão estudando, para compreender o projeto. Outra coisa é aí a redução de erros. Como a gente traz essa modelagem toda completa e todo mundo no mesmo espaço, a gente observa muita redução de erro e antecipação de problema, que antes ia te gerar um custo grande, né? Porque você ia fazer errado e depois ter que talvez demolir nos casos mais extremos e reconstruir. Então, isso facilita aí a redução de erro. A gente tem uma compatibilização ótima de projetos, e aí com essa compatibilização e essa redução de erro, a gente melhora a estimativa de custo, a gente tem um custo menor associado a erros e até ao planejamento da obra, você consegue pensar melhor em situações melhores quando você tem todo mundo ao mesmo tempo e não só cada um pensando separado.
e aí você também consegue melhorar um planejamento e uma execução de obras. Essas aqui são só assim as principais, os principais benefícios iniciais. Mas aí, assim, são infinitos. Cada vez que você for pesquisar e for estudar mais, você encontra algum benefício específico em relação à adoção de uma metodologia BIM sempre bem organizada. Então, toda vez que uma empresa ou que pessoas decidem adotar a BIM, é muito prezando pela qualidade do projeto e do produto que ela vai entregar. Então, são os principais ganhos, né, que a gente vê claramente na maioria dos projetos. Então, hoje, principalmente, se você for olhar todas as grandes construtoras, elas estão partindo para a adoção de BIM. Mas, isso significa que vai acabar o CAD? Não, não vai acabar o CAD. O BIM, ele utiliza o CAD para representar, para entregar isso, ele também agrupa o CAD dentro do processo em si. Mas o BIM é mais que CAD porque ele traz informação, ele traz visualização, ele traz outras dimensões aí da construção que o CAD não necessariamente supre. Então, é uma evolução. Aí, quando a gente fala de evolução, é praticamente o seguinte, olha, você tinha antes pessoas que desenhavam na mão, né, no papel, na prancheta. Eu não sei se esse ano vocês tiveram a oportunidade de fazer aí as aulas na prancheta, né? E a gente fazia isso, fazia na mão. Depois você sai de um projeto que era na mão e passa para um projeto que se torna virtual, de certa forma, né? Ele vira um arquivo CAD que você faz o mesmo desenho de linhas e coisas que você fazia à mão, só que com o auxílio de um computador. Então, tanto que CAD significa aí o desenho auxiliado por computador. Então, você faz esse desenho, que é utilizando o computador, ok. Só que quando você começa a trazer mais complexidade, trazer a construção como um ciclo de vida e como mais informações, tentando fazer isso ser mais industrial, o BIM é muito necessário. Então, ela é uma próxima evolução que vai acontecer da construção civil, já está acontecendo, em alguns lugares já aconteceu, e é o futuro que a gente vê do projeto e das tecnologias que vão ser utilizadas e que vão ser suportadas para a BIM na construção civil agora. A gente vê que o pessoal está muito otimista, né, em relação ao crescimento da construção nesse ano, no próximo ano. Então, a gente espera que isso realmente, de fato, aí se concretize, né, para todo mundo ter emprego aí no futuro. E a gente cada vez mais busca esses benefícios para melhorar a qualidade de produto sempre e melhorar nossas entregas com o futuro, né? As nossas gerações futuras, elas são mais exigentes, elas querem consumir produtos melhores, elas querem qualidade de casa, então querem informação, por exemplo, os ambientes conectados, as casas inteligentes. Então, BIM traz um monte de informação e traz subsídio para que essas tecnologias que a gente vê no futuro e que a gente espera que sejam criadas, né, e que sejam nem criadas boa parte já foi, mas que sejam expandidas aí, elas precisam ter um suporte que vem bem dessas áreas de projeto e das áreas de desenho inicial. Então, pode passar o Gabriel. E aí eu queria só agradecer mesmo a presença e aí e o tempo de todo mundo. Acho que eu vou abrir para pergunta, né, Gabriel? Acabou que eu não cheguei a ver que se vão surgir nas perguntas durante a fala. E aí, se quem tiver dúvida e quiser entrar em contato depois ou agora também, eu fico disponível aí para vocês conversarem. E outra, eu passei bem rápido mesmo por todos eles, porque aí é o que eu falei. Cara, a gente tem muita informação sobre cada um desses itens. Então, se eu for aprofundar em cada um deles, a gente tem conversa para mais um curso. Então, a gente
claro, cada um dos itens aí que vocês tiverem interesse, pode me perguntar, que eu mando o material que tiver disponível, curso que tem online, tem bastante coisa gratuita aí no YouTube, né? Até na Udemy, coisas que são baratinhas aí, que quem tiver interesse em aprender é bem interessante. E até tem um aluno do Spimoy anterior, o Fabrício, ele começou a fazer vender mesmo essas renderizações e coisas legais mesmo para fora e praticamente virou parceiro de uma arquiteta que vende essas imagens publicitárias. Então, assim, a gente tem um mercado legal e que quem tiver aí disposto a aprender e pesquisar, tem muita informação para aprender mesmo. Eu queria também te agradecer, Graciela. Eu achei a apresentação muito legal, trouxe essa visão, né, ampla que tem muita informação mesmo, como você falou. Eu também queria tirar uma dúvida, os comentários estão abertos, se alguém quiser deixar dúvida, nós vamos tentar disponibilizar a live depois para quem não pôde acompanhar agora, mas quem quiser já deixar a dúvida aí nos comentários. Eu queria saber como que é feita aquela realidade aumentada, como que consegue encaixar exatamente na posição correta, que eu fiquei bem curioso. Ah, sim, tem um programa e ele é gratuito. Esse aí eu falo para vocês já começarem a fazer. Ele chama Algin, é uma empresa brasileira, ó. Valorizem os BRs que eles liberam coisa de graça aí para todo mundo. É uma empresa brasileira que ficou muito famosa com isso de realidade aumentada, porque você coloca no seu celular mesmo, é bem levinho, e põe o celular, você aponta ele para o chão, e aí ele lê a superfície e põe, e projeta. Aí você consegue mover o celular e ajustar na posição certa, ou então você tem uma outra forma que é um alvo. E aí nesse alvo, ele é tipo um QR Code que você, sei lá, cola numa parede, aí você fala, olha, tá nessa parede aqui. Aí ele toma a referência da parede e aí ele representa todo o restante em volta dela. Então, como você leu, ele criou uma referência e gerou no entorno. Então, você praticamente se sente dentro da realidade ali, sem estar de fato dentro dela, né? E aí, falando no celular, que é mais simples, entre aspas, né? Não sei se você já viu aqueles óculos mesmo de realidade aumentada, que aí a pessoa realmente ela fica dentro do que ela vê no olho e vê, né? Então, tem essas possibilidades aí, até um pouco mais futurística, porque ainda é bem caro, mas para o celular todo mundo tem acesso e consegue fazer sem problemas. Quem tiver um Samsungzinho aí consegue fazer tranquilamente. Ah, não, legal. Eu não sabia, É, brasileiro, né? BR, chama Augin, essa empresa que eu utilizei no videozinho aí, foram deles. E eles cada vez mais vão melhorando bastante o aplicativo. Então, tem bastante informação legal. E no próprio site deles, eles explicam como que gera, né? Como que faz essa geração de dados. Então, pode ser que, sei lá, você pegue um arquivo Revit bem simplesinho aí, pode ser, sei lá, casinha do cachorro pequenininha, e faz uma realidade aumentada dela só para mostrar e gera curiosidade de todo mundo em volta ali, e depois vai fazendo coisas maiores, né? O importante é começar. Você faz um negócio pequenininho para entender como é que funciona, e aí você vai se desenvolvendo, aprendendo, até que daqui a pouco já está num prédio grande. Não, doido, muito legal. E você falou também da sua experiência, hoje você trabalha muito com o BIM lá na empresa que você trabalha hoje também, você já teve experiência com obras. Eu queria saber dessa etapa da construção, que você mostrou lá no videozinho, tem vários processos, como que entra, assim, por exemplo, a, a parte do projeto elétrico, ele tem que esperar o estrutural ou o arquitetônico para poder, ou ao mesmo tempo, como que funciona? Isso pode acontecer de muitas formas. Aí vai depender muito de como que a empresa faz esse projeto. Porque, por exemplo, pode ser que eu tenha arquitetura e aí eu preciso do estrutural e aí não necessariamente o projeto
Estrutural está completamente pronto para o projeto de instalações iniciar, né? Isso acontece bastante numa metodologia CAD. Só que quando você fala de BIM, a ideia é que seja simultâneo, que a gente chama de engenharia simultânea. Então, todo mundo começa e desenvolve o projeto num mesmo período. Então, eu consigo ver, enquanto eu estou projetando o meu projeto, o projeto, sei lá, por exemplo, eu sou responsável por estrutural, lá no MRV. Aí eu estou trabalhando no projeto, sei lá, Plaza Norte aqui em BH. Então, se eu estou trabalhando com ele, eu consigo desenvolver uma projeto estrutural e, ao mesmo tempo, ver o que está sendo feito de instalações. Então, por exemplo, se o cara de instalações está fazendo alguma coisa que me afeta, eu consigo falar, cara, o que é isso que você está fazendo? A gente precisa corrigir ou não? Eu tenho que corrigir no meu? Já vê de início, já corrige quem tiver que corrigir. Então, não vai chegar lá na obra com um problema absurdo, sei lá, de uma tubulação que parecia estar no lugar e ela está voando. Então, isso não vai acontecer, né? De acontecer isso lá na frente, porque você já consegue ver o projeto do outro, seja arquitetura, seja hidráulico, seja executivo. Então, isso é ao mesmo tempo e sempre compatibilizado. Então, a ideia é que cada vez mais, claro, a gente ainda erra por causa de tempo, de tamanho, de projeto, mas ainda assim a gente viu uma evolução bem grande, né? Até de critério de projeto. Por exemplo, tinha item que eu poderia considerar que era ótimo para o estrutural, mas era péssimo para uma outra área. E aí eu fazia do meu jeito, porque para mim não fazia diferença, e o cara fazia do jeito dele, porque ele não sabia que eu fazia assim. Aí chegava lá na obra, alguém lá resolvia. Não necessariamente resolvia da melhor forma. Então, a gente sobrepondo as coisas, eu consigo ver de forma clara que não dá para ignorar. Eu falo, não, se eu ignorar isso aqui, eu estou sendo negligente mesmo. Então, a pessoa começa a perceber esses problemas que poderiam existir lá na obra e já corrigir antes, já até, por exemplo, como um projetista, às vezes ele não está todo dia na obra, ele pergunta o cara que está na obra como é que ele faz, qual que era a melhor forma, e isso traz uma comunicação melhor mesmo no ambiente de desenvolvimento, né? Aí da construtora, aí isso pensando num tamanho grande. Mas pensando num tamanho menor, o que acontece é que, por exemplo, eu vou construir uma casa aí, sei lá, 60 metros quadrados. Essa casa sozinha, geralmente um cara vai fazer todos os projetos. Então, ele mesmo vai conseguir fazer em todos juntos, no mesmo lugar. Então, ele já vai compatibilizar o elétrico, o hidráulico, ele já vai desenhar da forma ideal. Então, esse trabalho de compatibilização, de certa forma, ele mesmo já faz. O que ele teria que fazer em CADs diferentes, ele faz tudo num ambiente só. Então, facilita aí também, né? Quando você estava mostrando aquela imagem das figuras, eu fiquei até lembrando de um caso que, quando eu estava no ensino médio, eu fui morar na cidade, aí tinha um cara que trabalhava na escola que eu estudava, e aí ele fez uma casa com a garagem em frente ao poste, porque ele queria que o poste saísse de frente da casa dele. Resumindo, ainda bem que ele tinha moto. E não adianta. E assim, isso tem. Uma das coisas muito importantes de BIM também é esse levantamento, né, do entorno, que a gente chama. Porque não adianta às vezes você pensar que a sua casinha está ali sozinha, que ela tem que falar, por exemplo, o sol de tarde bate do lado X da casa, do lado esquerdo da casa. Aí você vai colocar os seus quartos desse lado, você vai sentir calor o dia inteiro, vai bater sol na sua cabeça. Então, isso precisa ser pensado também no projeto. Você pode pensar numa forma que os quartos sejam do outro lado, ou então isso, que não tem um poste no meio da sua garagem. Ou então teve um meme recente, né, que o cara utilizou o poste da rua como pilar da casa. Mas aí não façam isso, né? Então, tem bastante coisa interessante de formas de pensar no projeto mesmo, e que BIM traz esse registro muito bem. Então, por exemplo, uma das formas de fazer levantamento de entorno é usar drone, por exemplo.
Então, você pega o drone, ele faz a leitura ali, ele praticamente varre todo o espaço e você gera um modelo virtual disso, traz isso para a computação e projeta em cima. Então, essa realidade de drone, ela é mais realidade em infraestrutura, né? Você tem ali projetos maiores, projetos de vias, estradas. Então, acaba que eles fazem mais esse levantamento. Para construção civil, né, de edificação comum, aí é mais para empreendimento muito grande, né? Se tem um lugar maior e que vale a pena, você consegue fazer o acompanhamento da obra, por exemplo, pelo drone. Então acaba que BIM ele dá muita possibilidade dessas ferramentas novas, né, que estão vindo aí de serem utilizadas. E aí a gente às vezes coloca, né, nossa, é quase impossível pensar isso na construção civil, mas era quase impossível a gente pensar que o Submor está tendo aula online esses dias. Então a gente tem uma mudança e todo mundo aprende muito rápido, né? Quando as coisas são necessárias e estão se tornando cada vez mais necessárias a utilização de tecnologias novas e de informações novas nos nossos produtos e em tudo que a gente entrega aí de construção, né? E para finalizar, ninguém mandou dúvidas no comentário, queria perguntar uma última coisa, que, assim, você falou vários pontos positivos do BIM, mas uma coisa que fica, assim, de consenso, acho que geral, é que, assim, o CAD, ele é mais antigo, você me corrige se eu estiver errado, ele é mais antigo, ele passou por muita atualização ao longo do tempo, e hoje, tipo assim, ele é uma plataforma mais interativa, por exemplo, o Revit mesmo, que usa a tecnologia BIM, ele gera muita informação e tal no final, mas não é tão interativa a forma de utilizá-lo. Aí, das inovações que tem feito recentemente, ele já tem, assim, de você que atua na área, você já tem, assim, sentido uma melhora nos programas que utilizam a tecnologia agora? Isso sim. Se a gente parar, e também acho que tem duas quebras principais, né? Quando eu falo de início, quando eu já estou acostumada com ferramentas CAD, oficialmente você tem que dar uma quebra de mentalidade aí para conseguir utilizar a outra de uma forma mais fluida. Então, você tem que, de forma inicial, começar. Porque, por exemplo, a primeira reclamação da pessoa que começa a utilizar BIM, quando ela era uma ótima utilizadora de CAD, é que ela perde produtividade. Tipo assim, cara, eu fico mais devagar, porque, eu não conheço a ferramenta totalmente, porque em alguns momentos ela é burocrática, porque ela não te deixa fazer errado. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, a porta vai ficar dentro da janela. Aí ele vai falar assim, não, portas não podem ficar dentro de janelas. Então, ele não vai aceitar isso e o que um modelo CAD talvez aceitava. Então, às vezes, a dificuldade de entender a interface também do programa, às vezes, é a dificuldade de entender o conceito. Então, tem essas duas coisas. Acho que a quebra, primeiro, da ideia da interface mesmo dos programas, e aí depois essa quebra de conceito. Mas aí, falando em evolução, tem evoluído muito todos os programas que são de modelagem e que são de desenvolvimento BIM, até porque eles estão sendo mais consumidos, né? Então, tem que ter essa preocupação aí com o usuário, né? O pessoal de TI sempre fala isso, né? De o usuário ser privilegiado nesses pontos, porque o cara, ele não quer ser de TI, né? Ele quer ser de engenharia, de construção civil, ele não quer ficar preocupando que o programa dele não quer abrir. Então, tem melhorado, né, em termos de ser mais leve, de ser mais acessível. Então, isso é um caminho meio sem volta mesmo. Cada vez mais vão ter programas melhores, e aí cada um deles fazendo o que você precisa ser feito. Então, até nisso, você precisa escolher um programa certo. Ah, qual que é o melhor programa, né? Essa é uma pergunta de geralmente o cara, eu quero começar com o Revit ou com o ArchiCAD. Qual que é o melhor? Não tem um melhor de fato.
É muito mais aquilo que se adapta à sua realidade. A sua realidade é melhor com Revit, então, sei lá, você entrega projeto para uma pessoa que usa tudo em Revit, aí você vai fazer em ArchiCAD? Não faz sentido. Aí, o contrário, né? Uma pessoa que faz tudo em ArchiCAD e que você começa e entrega só Revit, não faz sentido. Então, o melhor, ele é muito dependente de quem que está usando e para que ela está usando. Então, por exemplo, para projeto estrutural, o TQS é 100% melhor do que o Revit. Tipo assim, a pessoa não vai abrir mão, não vai largar um outro programa, que é CAD, para utilizar o Revit. Ela vai tentar fazer essa integração, que é o que a TQS tem feito mais. Então, muitas vezes é a escolha do programa correto para aquilo que você quer utilizar, no valor que você quer pagar também, né? Porque tem uns programas que são maravilhosos, mas também são muito caros. Então, tem esse balanço aí entre o que você quer receber, o que você quer entregar, e a qualidade e o preço, né, do programa. Entendi, não. Muito bacana. Você quer concluir, falar mais alguma coisa? Eu não estou vendo dúvidas, eu acho que a gente pode Aí é encerrar. só a conclusão mesmo, acho que deu para falar bem geralzão assim sobre o que é. Aí se vocês tiverem qualquer dúvida, precisar de mais informação, né? Até de, sei lá, o aplicativo do Audi, como usa, essas coisas mais práticas mesmo de quem quer começar a se arriscar aí, pode perguntar que eu fico à disposição aí de ajudar quem estiver querendo iniciar aí nessa jornada de BIM, de CAD também, de tudo, tá tranquilo. Obrigadão. É, obrigado por participar aqui. Desculpa aí os atrasos técnicos, nós tivemos algumas dificuldades, mas é isso mesmo que a gente tem. Obrigado a todo mundo que participou aí. E é isso. E a outra coisa, dá parabéns pro pessoal que está assistindo tudo online aí. Realmente é difícil e é bem interessante, né? O pessoal manter o foco nesse período de pandemia aí que é complicado para todo mundo, às vezes em casa, com menino, né? Então é bem legal mesmo ver aí a garra de todo mundo para aprender mais, né? E é isso que vai movendo a gente no dia a dia aí. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo.